Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, né? Mais conhecido como GP, professor de Física. Pessoal, na aula de hoje eu vou falar do movimento uniformemente variado. O pessoal que vai fazer o concurso aí da Polícia Rodoviária Federal, né, que está previsto para 2021. Concurso da Polícia Rodoviária Federal. E essa aula também vale para quem vai fazer alguns concursos militares, vestibulares. Tá legal? Bom, então pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai entrar no movimento uniformemente variado. A gente já falou do movimento uniforme, vamos falar do movimento variado. Tá legal? Então vamos lá. Bom, um primeiro conceito que é importante para nós, né, no estudo do movimento uniformemente variado, é o conceito de aceleração escalar média. Né? Por que o conceito de aceleração escalar média? Porque o movimento uniformemente variado, pessoal, é todo movimento, né, em que a aceleração escalar instantânea. Observe, pessoal, que eu estou falando de aceleração escalar instantânea, não estou falando de aceleração vetorial. Tá legal? Aceleração escalar instantânea, ela é constante, diferente de zero. Né? Isso significa dizer, pessoal, que nesse tipo de movimento, a partícula, a gente está estudando a dinâmica da partícula, tá bom? Que a partícula, ela varia a sua velocidade de maneiras iguais, em iguais intervalos de tempo, tá bom? No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar da partícula ela se mantém constante durante todo o movimento. Isso implica dizer que a velocidade escalar da partícula ela sofre variações iguais em iguais intervalos de tempo. Né? Bom, mas o que é aceleração escalar? Outra coisa, nesse tipo de movimento, a aceleração escalar instantânea ela se confunde com a aceleração escalar média. Né? A aceleração escalar instantânea ela é igual à aceleração escalar média. Tá bom? Tá legal? Pessoal, mas o que é aceleração escalar média? A aceleração escalar média, né, é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. Aqui, ó. A rapidez com que a velocidade varia, a variação da velocidade no intervalo de tempo. Né? Então, por exemplo, quando você entra lá no seu carro e aciona o pedal do acelerador, a tendência é a velocidade do carro aumentar com o passar do tempo. Da mesma maneira, quando você aciona o freio do automóvel, a tendência é a velocidade do carro diminuir com o tempo. Em ambas as situações, né, o carro está acelerando. Ou melhor, o carro possui uma aceleração. Por quê? A aceleração escalar média, de novo, é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia, né, num certo intervalo de tempo. Opa! Aceleração escalar média é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia com o passar do tempo. Então, observe, no movimento uniforme, a aceleração escalar média da partícula ela vale zero. Né? No movimento uniforme, a aceleração é zero. Por quê? Porque nesse tipo de movimento, a velocidade não varia com o passar do tempo. Né? Outro detalhe, no sistema internacional, no SI, né, a aceleração escalar é medida em metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade é medida em metros por segundo, o tempo é medido em segundo. Né? Então fica metros por segundo dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Existem outras unidades, quilômetro por hora ao quadrado, centímetro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora por segundo. Por quê? Porque a aceleração, de novo, mede a rapidez com que a velocidade varia com o passar do tempo. Né? E no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar da partícula ela se mantém constante. Né? Ela é constante e não nula. Constante e diferente de zero. Né? Tá legal? Bom, então vamos lá. No movimento uniforme, de novo, a gente viu que a velocidade escalar é constante. Se a velocidade escalar é constante, né, a velocidade não varia. Não é isso? Então a aceleração da partícula é nula nesse tipo de movimento. Tranquilo? Bom, vamos lá. Separei algum exercício agora bem básico de fixação para a gente treinar.
Bom, primeira questão. Dizer que o movimento se realiza com aceleração constante, constante, de 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa dizer que, pessoal, observe, né? A gente aprendeu que a aceleração escalar é a grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Ou seja, quando eu falo para você que a aceleração é constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado, isso significa dizer que a velocidade da partícula ela vai variar 5 metros por segundo a cada segundo de movimento, né? 5 metros por segundo a cada segundo. Viu? Se a aceleração é constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a velocidade da partícula ela está variando 5 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, em cada segundo a velocidade do móvel, né, aumenta de 5 metros por segundo. Viu? Ela varia de 5 metros por segundo. Ou seja, a opção correta seria a letra B. Tá legal? Nada demais. Bom, a questão número 2, ele diz o seguinte, né? Questão número 2, um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo, né, de carro partindo do repouso, aqui, ó. Carro partindo do repouso, ou seja, sua velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso, ele consegue atingir uma velocidade de 80 km por hora. Opa, perdão, pessoal. Perdão, ele atinge a velocidade de 80 km por hora. Né? E isso no intervalo de tempo de 8 segundos. Né? Ele quer aceleração escalar média, mas ele quer em metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa, pessoal, o que a gente teria que lembrar na hora da prova? Poxa, eu vou ter que transformar a velocidade da partícula de km por hora em metro por segundo. Né? Como é que eu transformo de km por hora em metro por segundo? Divido por 3,6. Né? 3,6. Vamos lembrar da regrinha prática? Como eu transformo a velocidade de km por hora em metro por segundo? Divido por 3,6. Né? Bom, como ele quer o valor mais próximo, então a gente pensa assim, poxa, 80 dividido por 4 daria 20. Né? 20. Aí o cara, pô, mas aqui é 3,6, né? Então vai dar um valor um pouquinho maior do que 20. 20 é alguma coisa. Então a aceleração escalar média vai ser, a variação da velocidade vai ser 20 alguma coisa, né? 20, alguma coisa. Aí o cara já começa a pensar, pô, peraí, 20, alguma coisa, vamos botar 20. Dividido por 8, o aluno tem que ser esperto agora. Pessoal, 20 dividido por 8, pô, com certeza não vai dar 10, com certeza não vai dar 64 e muito menos 23. Né? 20 dividido por 8 nunca vai dar 23. E nem 0,1, né? Nem 0,1, porque o numerador é maior que o denominador. Então é óbvio que o aluno ia marcar qual letra? D. Né? Isso aqui vai dar aproximadamente 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Pronto, seria o valor mais próximo. Basta o aluno ter essa percepção matemática. Né? Bom, vamos analisar agora, pessoal, a questão número 4. Questão número 3. Olha o que ele diz. Caçador nato, o guepardo. Guepardo é uma espécie mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade ela é essencial para os que caçam, né? Para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo ele é capaz de, partindo do repouso, atingir uma velocidade de 72 km por hora em 2 segundos, o que nos permite concluir, em tal situação, que a sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado é D, igual a, viu?
Ou seja, o guepardo sai do repouso, né? O guepardo sai do repouso, velocidade zero, e consegue atingir a velocidade de 72 km por hora, né? 72 km por hora em aproximadamente 72 km por hora em aproximadamente 2 segundos. Tá bom? Aproximadamente 2 segundos. Bom, ele quer aceleração escalar média. De novo, pessoal, mas ele quer em metros por segundo ao quadrado. Primeiro passo que eu tenho que fazer, transformar a velocidade de quilômetro por hora em metro por segundo, né? Lembrar da regrinha prática. Como é que a gente faz isso? Divido por 3,6, né? E o contrário, multiplico por 3,6, viu? Então, 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Você precisa da continha. Então, vamos lá. Qual vai ser a aceleração escalar média do guepardo? Aceleração escalar média é a variação da velocidade. A velocidade aumentou de 0 a 20. No tempo de 2 segundos. Viu? Então, a opção correta seria a letra A, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Tá legal, pessoal? Essas primeiras questões para treinar. Agora vamos ver uma questão que no concurso de perito, né? Olha lá, a banca Funcab, órgão, Politec, Mato Grosso, perito criminal, engenharia agronômica, né? Perito criminal, engenharia agronômica. Uma questão relativamente fácil. Ele diz assim, que gráfico abaixo melhor representa a aceleração em função do tempo no caso de um movimento uniformemente acelerado. Pessoal, a gente acabou de falar no movimento uniformemente acelerado, a aceleração escalar da partícula, ela se mantém constante e diferente de zero. Constante e diferente de zero, né? Bom, o item A está errado. Por quê? Ele diz que a aceleração do carro está diminuindo com o tempo, né? O item A não pode. O item B também não pode, porque ele diz que a aceleração aumenta com o tempo e depois diminui com o tempo, né? Na letra C, ele diz que a aceleração da partícula está aumentando com o passar do tempo. Ele está aumentando com o passar do tempo. Também não pode, né, pessoal? É óbvio que a opção correta seria a letra D, né? Letra D. O tempo passa, o tempo está passando, mas a aceleração da partícula se mantém constante, ó, representado por uma função constante. Pronto, opção correta, letra D. Viu, pessoal? Tá legal? Pessoal, daqui a pouco a gente volta falando das funções horárias do movimento uniformemente variado. Tá bom? Obrigado pela atenção. Se você puder deixar seu like lá, né? E para ajudar no vídeo, eu agradeço. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até a próxima.